Normalmente, na perspectiva do Kundalini Yoga, os mantras que nós falamos, os mantras de Kundalini Yoga, são trechos, são pedaços de Shabads, ou, uma outra forma de dizer os Shabads, os Banis. São os textos, são as composições sagradas de grandes mestres. Não são só dos gurus, isso vocês já sabem também, então são diversos, tem mais de 60 pessoas que escreveram esses Banis, esses Shabads, e que compõem hoje em dia o principal acesso, o grande professor, o Guru Granth Sahib. Hoje eu quero apresentar para vocês um outro Shabad, um outro Bani, que está dentro do Guru Granth Sahib também, chama-se Sukhmani Sahib. Na verdade é só Sukhmani Sahib, é uma categoria que foi dada depois, com um sinal, vamos dizer assim, de respeito, uma espécie de relacionamento. Esse Sahib não é exatamente o nome é só Sukhmani. E esse é um Shabad também que está lá dentro do Guru Granth Sahib, e também é um Shabad de proteção, tá? Então por isso que eu estou trazendo ele hoje aqui para vocês, mas é um Shabad muito especial, muito poderoso, e vamos entender o contexto dele para vocês poderem se abrir para essa possibilidade também. E, veja que curiosidade, ele é um Shabad de proteção. Dentro dele estão dois desses três mantras que nós falamos nas últimas 3 aulas. Adi Gure Namaha, Jugat Gure Namaha, Sat Gure Namaha, Siri Gurudeva Namaha, está lá dentro do Sukhmani Sahib. E Adi Satya Jugad Satya Happy Satya Nanak Hosipi Satya também está lá dentro do Sukhmani Sahib. Então veja que curioso, o próprio mantra de proteção está lá dentro, o que abre o Sukhmani, e o Shalok do Mantra também está lá dentro desse contexto que nós temos aqui conversado nessas últimas aulas. O Sukhmani é um Shabad de proteção muito poderoso. Eu indico para alguns casos específicos, já indiquei para algumas pessoas, talvez alguns de vocês foram uma dessas, porque ele faz uma limpeza muito profunda no subconsciente, nos processos escondidos, e consegue fazer uma limpeza num nível muito profundo, além de também criar isso que a gente está aqui tratando, e aqui vamos tentar assim pensar de maneira rasa, esse âmbito da proteção, tá? No sentido de, vamos pensar que você possa estar com, como dito popular diz, né, com mal olhado, né? Então esse seria um Shabad que tiraria esse mal olhado, um exemplo, né? Se você está com alguma coisa que foi lançada contra você e de alguma forma isso ficou vibrando dentro do teu campo eletromagnético, dentro da tua aura, essa pressão, essa qualidade vibracional que veio de um ambiente externo e ficou ali impregnado em você, esse também seria o Shabad que você usaria para elevar essa condição. Por exemplo, você se mudou de casa, não está sentindo que a casa está andando, ou a sua própria casa. Tá? Não precisa ser só, eu digo, mudança é mais fácil você perceber isso, mas veja lá, tem alguns momentos que na sua própria casa você sente que a casa não está ajustada, você parece que não está vibrando na mesma qualidade. Então, se você põe para tocar, deixa isso impregnando nas paredes, esse Shabad também alinha a qualidade vibracional do ambiente. Então, você pode deixar ali ele tocando sozinho, vai começar a criar um campo de magnetismo muito poderoso, muito especial, e cria um alinhamento para que você possa vivenciar a realidade. Tá? Esse é o Sukhmani Sahib. Como eu falei, um Shabad de proteção, dentro desse contexto que nós estamos observando proteção. Tá? Eu estou falando assim, as utilizações, vamos dizer assim, utilitárias do Shabad, mas é só para vocês terem a noção do que ele promove, porque isso tudo tem uma razão por trás, né? Por que ele faz isso? Nós vamos entender essa aplicação, não o utilitarismo do Shabad, que vocês podem usar para tudo, mas vamos entender por que isso, assim como a gente entendeu nos outros mantras, por que falava de proteção, o que é você pedir proteção, o que é você vivenciar um estado onde a proteção vigora e que não há nada contra, ou seja, a proteção é aquela condição onde não há ninguém que possa te machucar, portanto você está sempre protegido, certo? Vou contar até uma história lá de Guru Nanak. Esse Shabad não é do Guru Nanak, esse Shabad é do Guru Arjan, então o Guru Nanak especialmente como ser individual, não experimentou esse Shabad. No entanto, ele era o próprio Shabad, porque Guru Nanak é também todos os outros gurus. Mas na época, no tempo e espaço de Guru Nanak, esse Shabad ainda não tinha sido composto. Foi no 5º Guru, do Guru Arjan, que esse Shabad foi composto. Mas vou citar uma história aqui que é interessante, que vai dar essa ideia de proteção para vocês, que é o que esse Shabad e esses outros mantras promovem também. Então o Guru Nanak, ele vivia viajando, então lembre lá, nós estamos numa tradição de yogis da vida familiar, portanto há o envolvimento com as tarefas diárias, certo? Então isso é um ponto importante para a nossa perspectiva aqui do Kundalini Yoga, da tradição do Guru Nanak, porque esse contexto permeia essas duas amplitudes. Fazemos parte de uma tradição de yogis da vida familiar, portanto
nos relacionamos com as atividades do cotidiano. Todas elas, tais como elas são. Isso faz com que, olha que curioso, faz com que o professor precise ir até o aluno, o que muda a perspectiva dos ensinamentos da Índia. Então, quando você tinha yogis, ascetas, o que acontecia? Os alunos iam até o professor, porque eles abandonavam a vida familiar. Quando os yogis não abandonam a vida familiar, o professor precisa ir até os alunos, porque os alunos estão vivendo na sua vida familiar e mantendo a sua vida acontecendo. Então, para criar um espaço, para passar tempo com o professor, é mais difícil, porque tem a vida familiar acontecendo. Então, o professor viaja. Essa é a tradição de Guru Nanak, por isso que Guru Nanak viajava, ele ia até cada pessoa. Ele chegava mesmo até cada pessoa. Então, por isso que ele viajou muito, e ele, nas suas viagens, ele ia acompanhado do Mardana. Mardana era o primo dele. Então o Guru Nanak ia cantando, eles iam viajando cantando, e o Mardana ia tocando alguns instrumentos, enquanto o Guru Nanak ia entoando os mantras, os Shabats, mas cantando, né? Então eles iam viajando e cantando. Num determinado momento, eles cruzam na Índia um povoado que era conhecido pela magia negra. Eles acampam ali perto, mas em algum determinado momento, o Mardana se distancia de Guru Nanak. O Guru Nanak fica nesse local onde eles estão acampados, e o Mardana vai até o vilarejo. Chegando no vilarejo, ele encontra alguns, vamos colocar entre aspas aqui, feiticeiros. Aí ele começa a conversar com essas pessoas. Essas pessoas, não sabendo bem de onde ele era, não sabendo o que ele era, decidem fazer uma brincadeira com ele, vamos dizer aqui, né, uma brincadeira, e lançam um feitiço contra ele para que ele parecesse um animal. E aí ele começa a agir como um animal, ou seja, aquele feitiço pega nele. Aquele feitiço pegou no Mardana. E ele começa a agir como se fosse um animal. O Guru Nanak percebe isso, sente isso de algum modo, e percebe que o Mardana poderia estar ali correndo algum perigo. E decide ir até atrás do Mardana. Então ele vai atrás do Mardana para encontrar o Mardana. Quando encontra o Mardana, todos esses feiticeiros estão dando risada do que o Mardana está fazendo, porque ele está imitando algum animal. E o Guru Nanak chega ali perto e pergunta o que está acontecendo. Quando pergunta, eles meio que conversam, se desentendem, alguma coisa assim. E esses feiticeiros tentam lançar esse mesmo feitiço no Guru Nanak. Só que o que acontece? No Guru Nanak não pega. E aí eles começam a ficar apavorados, porque eles nunca tinham visto aquilo acontecer. Eles lançarem um feitiço e não pegar. Essa é a ideia que nós estamos aqui comentando de proteção. Por que o Guru Nanak estava protegido ali? Porque ele era a própria realidade. Nada que venha de fora pode abalar o que é real. Então o Guru Nanak vivia completamente na realidade, por isso que qualquer feitiço que fosse lançado contra ele não pegaria. E, com uma adicional ainda, a partir do momento que ele abençoa alguém que está enfeitiçado, esse feitiço acaba, que foi o que ele fez com o Mardana. Naquele momento, ele mentaliza para o Mardana um mantra, Vaheguru, e o mantra age na estrutura eletromagnética do Mardana e libera o Mardana desse enfeitiçamento que ele estava vivendo naquele momento. Essa historinha para contar o quê? Que Guru Nanak ali, ele não estava pedindo por proteção, ele não estava nem com medo de encontrar aquelas pessoas, ele não estava com nenhum receio. Então ele não estava preocupado porque ia acontecer algo com ele. Não, porque ele sabia que ao viver na completa realidade, ele poderia ir e se relacionar com qualquer pessoa, porque não tinha nada contra ele. Inclusive, depois que esse acontecimento se realiza ali, esses feiticeiros veem Guru Nanak fazendo aquilo, esses feiticeiros mesmo começam a se devocionar a Guru Nanak, começam a entender qual é esse nível de realidade. Então veja, até a partir de uma estrutura onde você poderia se, digamos assim, criar uma espécie de repulsão, né, contra uma repulsa em relação a essas outras pessoas, porque são pessoas que não são da mesma linha que você. No entanto, uma realização, uma inspiração pode transformar essas pessoas. E isso que Guru Nanak fazia em qualquer lugar que ele ia. Então ele era uma inspiração para cada pessoa, porque ele vivia a própria realidade. Se vivia a própria realidade, nunca estava desprotegido, ele estava sempre protegido. Nesse sentido, é algo que nós estamos apontando aqui como proteção. Porque é isso que o Sukhmani vai fazer. Então vamos pensar assim, então na história do Sukhmani Sahib, como que ele surgiu? O Guru Arjan escreveu o Sukhmani. Mas como é que o Guru Arjan escreve, compõe o Sukhmani Sahib? Na época do quinto Guru, já comentei com vocês em outro momento aí, ele foi a pessoa que começou a compilar os ensinamentos mesmo em forma de livro. Então ele criou o primeiro Adi Granth, né, o primeiro Granth, que depois, ao longo do tempo, se tornou no que a gente conhece como o Guru Granth Sahib. Mas o Guru Arjan compôs essa primeira versão do que seria o Guru Granth Sahib lá no fim, e ali naquele momento foi chamado de Adi Granth. Nesse sentido, o Guru Arjan estava envolvido com pessoas que estavam estudando muito o Gurumukhi.
Então, nesse momento aí, desde de Guru Angad, do segundo Guru, começa ali uma escola de estudo do Gurmukhi e que se potencializa com o Guru Arjan. Justamente porque o Guru Arjan queria compilar esses ensinamentos, cumprindo uma profecia do seu avô, que era o Guru Armadas, que era o sogro do Guru Ramdas, que era o seu pai. Então, o pai do Guru Arjan era o Guru Ramdas e o vô do Guru Arjan era o Guru Amardas. O Guru Ramdas era casado com a filha do Guru Amardas. Então, nesse momento ali, Guru Arjan tinha diversos alunos, vamos dizer assim, que estudavam Gurmukhi, grandes pensadores, que inclusive hoje tem textos importantes dessas pessoas que hoje servem de referência para muitos ensinamentos dessa época. E essas pessoas ali estudavam e normalmente elas se relacionavam com o Guru Arjan. Num determinado momento, essas pessoas nesse envolvimento chegam para o Guru Arjan e começam a comentar com ele e compartilhar com ele as dificuldades que eles estavam tendo, não no estudo propriamente dito, mas na experiência daquele estudo, que é o que a gente tenta aqui o tempo inteiro propor e apontar. O que vale a pena aqui não são essas intelectualidades, o que vale a pena é a experiência que você tem, a realização que você tem após esse insight, essa abertura. E eles estavam comentando para Guru Arjan o quanto era difícil manter uma estrutura vibracional, o Simran, dentro dessa tradição, que é você manter uma qualidade vibracional o tempo inteiro, em cada instante, em cada segundo, e apontando o quanto era difícil, principalmente diante da era que nós estamos vivendo, que é a Kali Yuga, que é a era da escuridão. E que, veja, nós aí estamos encarando muitas coisas ao longo da sociedade que são muito duras. Já começou naquela época ali, quer dizer, já começou não, já era um reflexo daquela época, nós estamos até no fim, mais ou menos, dessa época, mas nós estamos aí num período muito crucial dessa transformação. Ou seja, nós estamos ainda pulsando essa condição de escuridão. Por isso que é tão difícil manter. Então, já naquela época lá, com o Guru Arjan, cerca de 1600, alguma coisa assim, eles chegam para o Guru Arjan e comentam, e começam a conversar com o Guru Arjan sobre essa dificuldade, o quanto eles estavam diante dos dilemas da vida, dos desafios, das coisas que ali naquele momento, lembra, já comentei com vocês, naquele momento a Índia começa a viver uma situação muito estranha, as coisas começam a complicar ali com os imperadores da época, a coisa começa ali, depois ali que começa a tradição de guerreiros do próprio Guru Nanak. Então a coisa começa a ficar estranha na Índia, eles começam a perceber a dificuldade, começam a perceber que a estrutura mental deles não está conseguindo sustentar essa qualidade vibracional e compartilham isso com o Guru. Quando eles compartilham isso com o Guru mergulha num estado de profunda contemplação e o que surge dessa contemplação é o que o Guru Arjan compõe depois como Sukhmani Sahib. Então, a partir dessa necessidade dos alunos que estavam ali, dos discípulos que estavam estudando, mergulhando, completamente envolvidos, trazem essa queixa para o Guru Arjan com um envolvimento honesto, e a partir dessa honestidade do coração, deste querer, desse anseio pelo divino, por mergulhar nessa condição de vivenciar essa realidade, eles inspiram, veja, Guru Arjan, e Guru Arjan compõe o Sukhmani Sahib. Então o Sukhmani Sahib vem para preencher esse anseio diante da escuridão, né, e da dificuldade de se manter no estado de consciência, mas em tempos difíceis. Então é interessante o contexto onde ele surge, tá? Porque ele vem com a chave de acesso para essa realização. E o próprio nome vai dizer um pouco disso, Sukhmani. Então vamos pensar lá, esse Mani você já viu em outro lugar, quando a gente conversou sobre os chakras, eu falei lá do terceiro chakra, que é o Mani Pura. E eu lembro que eu traduzi para vocês, uma das traduções, uma das possíveis traduções, é lá, Mani, né, pura a cidade, e Mani, joia, a preciosidade. Então a cidade da preciosidade, ou a cidade das joias, a cidade daquilo que é precioso. Então, Mani, esse Sukh Mani, aquilo que é precioso. O que é precioso? O Sukh. Então, Sukh e Dukh são dois conceitos importantes no Gurbani. Sukh, um tipo de, às vezes é traduzido como prazer, mas eu não gosto dessa tradução do prazer, porque essa tradução do prazer dá uma ideia de que você tem que gostar, que o prazer é algo que você gosta, e não é isso que Sukh está se referindo. Sukh está se referindo muito mais a um estado de contentamento, de paz, do que prazer. É que como é prazeroso estar nesse lugar, muitas pessoas traduzem esse estado como prazer. Mas não é prazer, é uma condição de paz, Sukhmani. Então, essa condição de paz como a preciosidade, a joia dessa condição. E Dukh, que seria a oposição, é uma ideia de sofrimento. E é um tipo de sofrimento que não é uma dor específica. Às vezes as pessoas relacionam isso como dor, tá? Prazer e dor, Sukh e Dukh, prazer e dor.
as duas traduções eu vejo que elas são equivocadas e, digamos assim, diminuem o que são esses dois conceitos. Porque dor, a gente pode ter dois tipos de dor, ou de algo que causa essa dor. Uma que é uma dor física mesmo, algo que você sofre como uma dor física. Por exemplo, se você faz um corte, isso vai doer. Tá? Esse é um tipo de dor. Mas existe o sofrimento, ou seja, toda a carga emocional que ocorre a partir desta dor. E que muitas vezes o sofrimento não tem nenhuma referência também com uma dor direta. Ele é um envolvimento emocional com algo. Isso é Duke. Tá? Então, Duke está falando desse tipo de dor, de uma dor que é potencializada por um envolvimento emocional. Não é uma dor comum, simplesmente porque você quebrou alguma coisa e machucou o joelho, ou quebrou um dedo, quebrou uma coisa, e que naturalmente vai doer. Envolve um tipo de movimento emocional nesse Duke. Assim como o Sukh não é só prazer porque é prazeroso, gostoso. Ele é um tipo de condição de paz que pode, inclusive, permear a dor mesmo. Então, mesmo você sentindo uma dor física, porque eventualmente o teu corpo vai ser exigido, você vai adoecer, uma série de outras questões em que o teu corpo pode sentir a dor, mas mesmo nesse contexto há a possibilidade de sentir essa bem-aventurança, esse prazer no sentido da paz. Tá? Então, Sukh, Mani. E ao mesmo tempo, Mani tem a mesma raiz da palavra manas, que diz respeito à mente. Então, a preciosidade que a mente pode ter de vivenciar esse estado. Quem que vai viver esse estado de paz? A mente. A mente é que pode viver. A alma já está nesse lugar. A alma não precisa desse lugar. A mente é que precisa. A mente é que está no inferno, vivendo todos os processos e precisa dessa experiência da paz para poder acalmar. E nós já falamos aqui que o que pode gerar esse estado de confiança profundo para gerar essa paz? A fortaleza da aura. Então, o Sukhumani também se envolve muito especialmente com uma relação com a aura, com o número 7, porque cria esse estado de fortaleza para que você possa relaxar o suficiente e viver nessa paz, nesse local de calmaria. Então, o Sukhumani gera isso. É por isso que quando você põe no ambiente, fortalece o ambiente, o campo eletromagnético, fortalece o seu campo eletromagnético e você é possível relaxar. Então você pode se assentar sobre a sua própria origem. Essa é uma ideia lá do Patanjali, né? O seu repouso é na sua própria origem, como um estado de repouso, de relaxamento, porque pode viver essa bem-aventurança da fortaleza, daquilo que é. Então o Sukhumani traz lá das profundezas aquilo que você é. E uma outra historinha aí que contam na Índia, também eu vou sintetizar ela, tá? Ela tem mais detalhes, eu vou contá-la de uma maneira mais sintetizada, mas só para vocês entenderem. Existe lá então uma história que é contada, onde uma serpente estava passeando e ela encontra uma pérola, a joia, né? A preciosidade, money. Então ela encontra uma pérola. E ela não sabe o que fazer com aquela pérola. Tá? Ela encontra aquela pérola. E ela não sabe muito o que fazer, mas o dia está uma noite, na verdade, agradável. Ela olha para a lua e ela se relaciona com a lua e ela sente vontade de oferecer aquela pérola para a lua. E a serpente ali, então, oferece aquela pérola para a lua. E a lua, sentindo aquele amor, eu já contei para vocês esse relacionamento, quando você olha para a lua e você se apaixona pela lua, simplesmente pela beleza da lua, e aquele mantra, Ades Tise Ades, Ada Nila Nado, né? Ades Tise Ades. Essa realização dessa experiência, quando você olha para a lua e se apaixona. A serpente, nesse momento, oferece essa joia, essa pérola, para a lua. A lua, como um ser divino, oferece de volta a beleza para ela e preenche essa pérola, dentro dessa pérola, com um néctar, que a gente chama de Amrit. Então, o doce, né, o néctar mais essencial. Então, a lua, nem bem-aventurança, recebe a oferenda e retorna para essa oferenda o mais puro néctar. Então, coloca dentro dessa pérola o néctar, o Amrit. E essa serpente não sabia ainda disso, mas começa a morder a pérola. Ofereceu para a lua, mas estava ali se relacionando com a pérola e começa a morder a pérola. No entanto, essa pérola, quando a serpente vai mordendo, vai soltando um pouco desse néctar e a serpente vai bebendo e saboreando um pouco desse néctar. E esse néctar, pouco a pouco, enquanto a serpente vai saboreando esse néctar, vai eliminando o veneno que tem dentro da própria serpente. Então, veja, quando a serpente morde, ela despeja um veneno que pode matar. No entanto, quando ela estava saboreando esse Amrit, o próprio veneno interno ia sendo eliminado, ia sendo transformando em néctar. Né? E essa é a ideia muito especial do Sukhumani e a ideia de proteção, nesse sentido mais amplo que nós estamos falando aqui. Proteção é quando o seu veneno interno vai sendo transformado em néctar.
E é isso que o Sukumani faz. Ele transforma aquilo que é escuro em nós em néctar. Você começa a se transformar num puro néctar. Então, nesse sentido, você começa a viver a sua própria realidade. E nessa condição não tem como algo de ruim acontecer. Tudo que acontecer é uma bênção do divino. E esse é o sentido do Sukumani também. Por isso que ele lida com coisas muito profundas, tá? E quando as pessoas, o Parvinder mesmo, em casos muito graves, tá? De traumas muito graves, ele indica o Sukumani para a pessoa ficar muito tempo ouvindo o Sukumani direto, assim. Ou casos de pesadelo que te acompanha por muito tempo, de repente alguém está vivendo algo nesse sentido. É um pesadelo que tá com você o tempo inteiro, você não consegue se livrar daquele pesadelo. O Parvinder indicou para algumas pessoas ouvir o Sukumani, mas por muito tempo. Só que o que ele sempre avisa antes? Você está disposta a resolver essa questão? Porque quando você começar a ouvir o Sukumani, você vai resolver. Só que o resolver pra gente, a gente romantiza esse resolver. O que é o resolver? Tudo vai vir à tona. Você vai ter que olhar para o que está trazendo isso. E o Sukumani traz. Mas quando ele traz isso à tona, o veneno que está matando a gente, isso é transformado em néctar. E quando isso é transformado em néctar, nada externo pode te abalar, porque você se torna a própria realidade. Esse é o sentido desse Shabad, muito especial, e ele é um Shabad longo. A indicação, por exemplo, na época do Guru Arjan, e veja, o Guru Arjan era o quinto Guru, então ele não experimentou todos os Shabads que vieram depois até Guru Gobind Singh, que foi o 10º Guru. Então, mesmo a estrutura que a gente comenta dos Shabads, que são 5 Shabads lá, os Panch Shabads, que vocês conhecem, nós já comentamos eles aqui, são os Shabads que são feitos em grupos. O Guru Arjan, nessa época, ele não tinha 2 desses Shabads aí, foram depois lá do Guru Gobind Singh. No entanto, a indicação dele para esse momento, na época dele, do tempo e espaço dele, era que todo mundo pudesse, logo pela manhã quando acorda, toma um banho frio. Naquela época, tomar um banho frio era mergulhar lá no lago, né, ou no Rio Ganges, em algum rio sagrado. Essa é a ideia do banho frio lá no sentido de você calibrar a sua aura, também você potencializar, ampliar a sua estrutura áurica a partir desse banho gelado, mas que hoje a gente faz como técnica o próprio banho gelado, cada um de vocês pode fazer se sentir vontade. Toma um banho gelado e entoa ou ouve o Sukumani Sahib. Tá? Algumas gravações tem ali entre 1 hora e meia, algumas 2 horas, mas ele indicava lá no tempo, o espaço dele, todos os dias. Você acorda, toma o seu banho gelado e ouve ou entoa o Sukumani Sahib. Feito isso, ele falava assim, não tem como nenhuma respiração daquele dia não ser abençoada. Então toda a sua respiração que você desse naquele dia que você fez isso, seria abençoado, ou seja, você estaria protegido. Cada respiração seria uma bênção, toda vez que você fizesse isso. Hoje a gente tem estruturas e práticas diferentes, as coisas mudam, cada um tem o seu próprio sadhana, mas essa era uma indicação do Guru Arjan para que as pessoas fizessem o Sukumani Sahib nesse contexto. Quando você faz, o seu próprio veneno, a sua escuridão se torna uma bênção. Tá? E não há possibilidade de você viver um estado de bem-aventurança, a fortaleza da aura, esse campo de transbordamento, sem transformar aquilo que é escuro em você em luminosidade. Tá? Olhar para isso e trazer à tona aquilo que é belo. E aquilo que é belo é aquilo que é real. Então, nesse sentido mais amplo, quando essa bem-aventurança ocorre, todo o veneno se transforma em néctar, o que ocorre? Perdoar. É um transbordamento em nível máximo desse próprio néctar. Então tem tudo a ver com o que a gente vem avaliando, tem muito a ver com o que a gente conversou aí nesses últimos dias. É um Shabad muito especial. Hoje nós vamos ouvir ele um tempo. Vou propor essa prática aqui para a gente se relacionar um pouco com ele. A gente não vai conseguir ouvir ele inteiro, mas uma boa parte dele quero propor aqui para vocês.